Hello everyone! Estamos aqui para o nosso segundo encontro para alunos intermediários. Alguns lembretes. É importante que vocês assistam aquela aula mais vezes, repitam em voz alta, façam listas de vocabulário no vocabulary.com, anotem as pronúncias usando o dictionary.com. Caso você não saiba de nada disso do que eu estou falando, olha na nossa aula zero, que vai trazer instruções claras de como que você tem que estudar. Agora, sobre o canal, a gente vai gravando essas aulas semanalmente sempre que é possível encaixar na rotina. Para otimizar isso, você pode contribuir na nossa campanha de financiamento recorrente. Tem pelo Catarse, tem pelo PicPay a partir de R$ 5. Isso vai fazer com que, obviamente, a gente trabalhe melhor e consiga separar horários na semana para estar gravando essas aulas com mais pontualidade, ok? Fora isso, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar. Isso ajuda a Nerd English a chegar para mais gente aprender inglês e a gente poder se tornar cada vez mais independente para estar gravando as melhores aulas para vocês, ok? Prontinho. Para quem não lembra, a gente conversou um pouquinho sobre conditionals na última aula e dessa vez eu vou acrescentar também vocabulário novo. A gente vai falar um pouquinho sobre lifestyle. Então, olha só. Sobre conditionals. O que que acontece? A gente viu o zero conditional, que é quando você tem o if com present e present. Então, eu poderia chegar para vocês, deixa eu pegar aqui a minha ferramenta de texto, e dizer if it rains, the beach plans are ruined. Então, se chover, os planos de ir para a praia estão arruinados. Alright? Então, esse é um zero conditional. Você fica com present dos dois lados. Veja, a gente tem present aqui e a gente tem present aqui, certo? Se a gente quiser ir para o primeiro condicional, a gente vai ter o if, mais o present, mais o will, que é o condicional real. Então, a gente vai ter if it rains, we will stay home. Então, novamente, se chover, presente, we will stay home. Lembrando que você pode inverter a ordem dessas frases, tá? Você pode falar we will stay home if it rains. Alright? No problem. Second conditional. No second conditional, vocês têm o passado e o would. Ele já não é mais real. Ele é improvável. Então, a gente vai ter if it rained, we would stay home. Então, se chovesse, nós ficaríamos em casa, né? Você já está lá na praia. Mas se chovesse, você ficaria em casa. Então, a gente vai ter aí o rained e o would, ok? Past e would. Tenta deixar nos comentários uma frase com cada condicional desses. Dá para mandar também no direct do Instagram. Também tem o nosso grupo gratuito do Telegram. Dá para você comentar lá qualquer uma das postagens com as suas frases que eu vou responder e comentar. Isso você encontra no Linktree da Nerd English que fica na descrição do vídeo. Uma coisa importante, na descrição do vídeo também vão ter atividades de lugares diferentes que eu encontrei, já que estava complicado para elaborar. A gente vai ter algumas atividades lá para vocês poderem praticar um pouquinho as matérias, ok? Então tentem responder assim que vocês tiverem um tempinho. Então deixa eu fechar aqui para a gente continuar. Pronto. Então vou colocar minha cabeça aqui embaixo. Vamos praticar um pouco. Então olha só. Aqui a gente vai ter if you believe in yourself, you more successful. Lembre que isso também é uma oportunidade de vocabulário, tá? Mas nessa frase eu não imagino que tenha nada desconhecido de vocês. Então, if you believe in yourself, you will be more successful. Se você acreditar em você mesmo, você terá mais sucesso. A lot of willpower. Para quem não conhece, willpower é força de vontade.
A lot of willpower if I to give up chocolate. Então, se eu quero desistir, abandonar o chocolate. Então, I will need a lot of willpower if I want to give up chocolate. Então, eu precisarei de muita força de vontade se eu quiser abandonar o chocolate. If you not buy snacks, né? Snacks é lanchinho. You not be able to eat them. Então, if you don't buy, vejam que a gente tem um not aqui, né? Então tem que ficar no presente negativo. If you don't buy snacks, you not be able to eat them. Will not be able to. Já tenho to. Will not be able to eat them. O grande lado bom do will, né? É que quando você quiser escrever verbos no futuro, precisará, entenderei, comprarei. É só colocar will buy, will understand, will go. É muito prático. Vamos para a próxima. If you any more information, então se você encontrar qualquer informação a mais, você me avisará, né? Let me know é avisar, informar. Então, if you find any more information, aqui vai ser interrogativa. Will you let me know? Então, se você encontrar alguma informação a mais, né, um assassinato. Will you let me know? Você me avisará? Vamos para o próximo. If we go to the supermarket, the price. Então, se nós formos, if we go to the supermarket, we will check the price. Dá para inverter. We will check the price if we go to the supermarket. Sempre dá para inverter, ok? I give up junk food. O give up aqui de novo, né? Desistir, abandonar. Junk food, gente, é também uma variação do fast food, ok? É o cebozão, o dogão da rua. If you do too. Então, se você fizer isso também. Então, I will give up junk food if you do too. Eu abandonarei esses fast foods se você abandonar também. Se eu not try it, I never know. Né? Nunca saberei. Então, if I don't try it, I will never know. Eu nunca saberei. Esses advérbios, eles ficam sempre no meio, tá? Então, você vai ter will never know, will always know, certo? Aqui no final, what you do if your plan not work? E se o seu plano não funcionar, né? Então, what will you do if your plan does not work? Aqui a gente está usando does porque é plano, plano é it. E se é it, o verbo ganha S. Se ganha S é does. Isso é assunto do presente, lá do curso para iniciantes. Ok? Espero que tenha ficado claro, gente. Vocês podem repetir essas frases em voz alta para praticar, ok? Eu vou falar uma por uma e aí vocês pausam o vídeo e repetem, tá? Eu falo a frase, você pausa. E aí você repete e depois dá o play. Desculpa, gente, eu tô um pouco gripado. Então, if you believe in yourself, you will be more successful. I will need a lot of willpower if I want to give up chocolate. Nunca desistirei do chocolate. If you don't buy snacks, you will not be able to eat them. If you find any more information, will you let me know? If we go to the supermarket, we will check the price. I will give up junk food if you do too. If I don't try it, I will never know. What will you do if your plan does not work? Repitam, alright?
Deixa eu apagar aqui tudo para a gente ir para a próxima. Olha só, segundo condicional. No segundo condicional, a gente usa o passado e o would. If he the competition, he very happy. Então, if he won, se ele ganhasse a competição, he would be very happy. Né? Se ele ganhasse, ele ficaria muito feliz. If she passed her exams, I'm sure go to more concerts. Então, if she passed her exams, se ela passasse nas provas, I'm sure she would go, que ela iria to more concerts. He cosmetic surgery, né, uma cirurgia cosmética, if he not needed. Então, he would not have cosmetic surgery if he did not need it. Ele não faria uma cirurgia plástica se ele não precisasse. You in Hollywood if you enough money? Nossa, com certeza. Então, would you live in Hollywood if you had enough money? Né? Você moraria em Hollywood se você tivesse dinheiro suficiente? Com certeza, Los Angeles também. If the boys music they to more concerts. Então, com certeza, se os garotos gostassem, liked music, they would go to more concerts. Deixa eu mover aqui minha cabeça pra cá. Humans, global warming, if they really want to. Então, would humans reverse é reverter, gente. Trabalhar em oposição, certo? O aquecimento global, se eles realmente quisessem, if they really wanted to, e é claro, né, essa maluquice de não acreditar no aquecimento global, não entrem nessa não, tá? É que nem terra plana. If you the opportunity to travel into space, you take it. Então, if you had the opportunity to travel into space, would you take it? Então, se você tivesse a oportunidade de viajar para o espaço, você agarraria essa oportunidade, né? A gente pode usar take an opportunity, né? Para agarrar uma oportunidade. If I you, I rest before the journey. A gente viu que quando a gente vai usar o verbo to be no segundo condicional, ele padroniza para were. É um padrão. Então, if I were you, se eu fosse você, I would rest before the journey. Né? Se eu fosse você, eu descansaria antes da jornada. Ok? Então, gente, espero que tenha ficado claro até aqui. Vou repetir as frases para vocês pausarem e repetirem aí na casa de vocês em voz alta, tá? If he won the competition, he would be very happy. If she passed her exams, I'm sure she would go to more concerts. He would not have cosmetic surgery if he did not need it. Would you live in Hollywood if you had enough money? If the boys liked music, they would go to more concerts. Would humans reverse global warming if they really wanted to? If you had the opportunity to travel into space, would you take it? For sure. If I were you, I would rest before the journey. Lembrem, pouquíssimas estratégias de aprendizado de inglês são tão eficazes quanto repetição, tá? Então lembre de repetir em voz alta. Olha aí, gente, com o poder da magia da edição, continuamos aqui a nossa segunda aula para o Intermediate. Então a gente conversou sobre os nossos First, Zero e Second Conditionals. Agora a gente vai entrar em conteúdo voltado a lifestyle. Eu quero apresentar vocabulário para vocês usarem isso em casa, construírem frases e pequenos textos, ok? Então olha só. Aqui tem alguns verbos interessantes para vocês pensarem nessa questão do lifestyle. Então olha só.
repitam aí comigo em casa. A gente vai ter o avoid, change, cut down on, cut out, give up, learn, reduce, take up. Ó, já pausa o vídeo, volta, repete novamente todos eles, tudo bem? Para vocês ficarem bem seguros quanto a o uso de cada um e os significados. Aqui do lado direito a gente tem algumas expressões. Eu vou ler tudo, depois a gente vai discutindo cada uma delas, tá? Então repitam aí. A new sport, an outdoor activity, bad habits, computer and TV time, fatty food, heavy meals at night, junk food, relaxation techniques, smoking, snacks between meals, stress. Ok? Então, olha só, vamos começar aqui por essa coluna da esquerda. Então, o que será que vocês não conhecem nessa coluna aqui da esquerda? Vejam só. Deixa eu pegar o meu lápis aqui. Pronto. A gente vai ter o avoid, que é o verbo evitar. A gente tem o change, que é o mudar. Cut down, que é reduzir. Cut out, que é remover, cortar. Vamos ter o give up, que é desistir. Learn, que é aprender. Reduce, que é reduzir também. E take up, que é iniciar, começar uma atividade. Então, do lado direito, vamos ver se é alguma coisa estranha. Eu vou marcar o que eu acho estranho. Porque a new sport é tranquilo, an outdoor activity, bad habits, computer and TV time, fatty food. Fatty food é comida gordurosa. Heavy meals at night, né? Refeições pesadas à noite. Meals são refeições. Junk food é a mesma coisa que fast food. Relaxation, aqui é um T. Relaxation techniques. Deixa eu arrastar o T para cá. Techniques. Smoking é fumar, técnicas de relaxamento, fumar. Snacks between meals, lanches entre as refeições. E stress é estresse. Então, olha só, eu quero que a gente tente brincar com os condicionais para conectar esses verbos que a gente tem aqui com esses resultados, né? Com essas ações conectadas ao lifestyle, ao estilo de vida de vocês. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que if I avoid smoking, I will live longer. Certo? Então, se eu evitar fumar, eu viverei mais. O avoid obriga ing. Avoid smoking, avoid going, avoid working, avoid playing. Alright? Vamos ao cut down on, que é um frasal, né, grandão, reduzir. Então a gente poderia dizer, imagine que vocês têm um amigo chamado Peter. Vocês poderiam falar, Peter, if you cut down on fatty food, your cholesterol will be better. Então, Peter, se você reduzir na comida gordurosa, seu colesterol vai melhorar. Alright? Vamos pegar outra. Vamos tentar fazer uma negativa. A gente tem take up. Então vocês poderiam falar, olha, you will have health problems if you don't take up an exercise class. Ou seja, você terá problemas de saúde se você não iniciar uma aula de exercícios. Alright?
Vamos tentar falar coisas agora que são improváveis, né? Coisas que estão no nosso second conditional. Então eu vou rabiscar aqui em cima, agora que eu estou ficando sem espaço aqui embaixo. Então eu poderia dizer: If I reduced my sugar intake, I would live better. Ou seja, se eu reduzisse meu sugar intake, meu consumo de açúcar, eu viveria melhor. Vamos pegar outro, vamos pegar o learn. Então, if I learned relaxation techniques, I would feel less stress. Então, se eu aprendesse técnicas de relaxamento, eu sentiria menos stress. Vamos fazer só mais uma. Vamos tentar usar o cut out. Então, if I cut out heavy meals at night, I will sleep better. Então, se eu remover refeições pesadas à noite, eu dormirei melhor. I will sleep better. Alright? Então, gente, qual é a meta? É que vocês revisem esses verbos, repitam em voz alta, tentem combinar com as expressões que estão aqui do lado. E vocês podem até criar perguntas ou outras frases, por exemplo, se vocês quiserem falar de hábitos ruins que vocês têm. Aí vocês falam, I have some bad habits, ou smoking is a bad habit. I want to take up a new sport. I want to reduce smoking. I want to cut down on fatty food. I want to cut down on smoking. A meta é que vocês combinem e montem frases. Lembrando, vocês podem mandar essas frases para mim, que eu dou feedback. Deixa nos comentários, grupo do Telegram, ou então por direct no Instagram, que eu dou feedback para vocês se vocês estão indo bem com elas, ok? Então, deixa eu apagar tudo aqui para a gente poder ir para o próximo tópico. Pronto. Ok, então vocês também podem pensar em lifestyle falando sobre os benefits ou os harmful effects de alguma coisa. Aqui pelas imagens já dá para perceber que a gente está discutindo coffee. Deixa eu digitar o nome dele aqui. A bebida mais perfeita, mais maravilhosa, meu amorzinho. Coffee. Então o coffee, ele tem beneficial effects e ele tem harmful effects. Ou seja, ele tem efeitos benéficos e efeitos nocivos. Beneficial e harmful, ok? Então vamos ver quais são os beneficial effects. Repete aí para mim, por favor. Makes you less tired. Increases alertness. Reduces asthma symptoms. Relieves pain. Ou seja, o café makes you less tired, te deixa menos cansado ou com menos sensação de cansaço. Increases alertness, né? Aumenta o seu estado de alerta, a sua disposição, ok? Reduces asthma symptoms, reduz os sintomas de asma e alivia dor. Relieves pain, ok? Vamos para os harmful effects do coffee. Is mood altering. Então ele altera o humor. No meu caso, se eu não beber café, é que eu fico insuportável. Mas ele tá aí, ele is mood altering. Ele altera o humor. Ele raises blood pressure. Ele aumenta a sua pressão sanguínea. Ele increases the risk of heart disease. Aumenta o risco de doença cardíaca. Vou ler todos para vocês repetirem em casa, ok? Então, makes you less tired, increases alertness, reduces asthma symptoms, relieves pain, is mood altering,
raises blood pressure, increases the risk of heart disease. Mas não é só o café que faz isso. E a gente pode combinar esses beneficial effects e esses harmful effects com outras coisas, certo? Então, por exemplo, eu posso dizer que energy drinks make me less tired, right? Bebidas energéticas como Red Bull, TNT, Monster me deixam menos cansado, ok? Eu posso dizer também que painkillers relieve pain. Analgésicos aliviam a dor, ok? Aqui do outro lado, harmful effects. Vamos pensar em coisas que têm esses harmful effects. A gente pode dizer que salt raises blood pressure, right? O sal aumenta a pressão sanguínea. E é uma coisa que increases the risk of heart disease. A gente pode dizer que junk food increases the risk of heart disease. Yes? Então, tudo que vocês forem ver em relação ao lifestyle pode ter beneficial effects e harmful. E aí vocês podem fazer um pouco isso para estudar e ganhar mais vocabulário. Então vocês podem eleger algo. Por exemplo, vamos pensar em algo que dê para a gente colocar beneficial e harmful. A gente pode colocar exercise classes. Então, beneficial effects do exercise classes increases body conditioning, né? Aumenta o seu condicionamento físico, e um harmful effect é que may provoke injuries, né? Pode provocar machucados. É um beneficial e um harmful do exercise class. Vamos pensar em outra coisa, deixa eu ver. Sleep 8 hours. Então, beneficial effects, a gente pode pegar um aqui do café, que é makes you less tired, e com certeza increases alertness, improves hormonal health, né? Aumenta a sua saúde hormonal. Aqui do outro lado, harmful effects do sleep 8 hours. Talvez eu esteja falando bobagens aqui, ok? Porque a gente está entrando na parte da medicina. Mas eu posso colocar coisas que eu suponho que sejam harmful effects do sleep 8 hours. Por exemplo, lose time. Tem gente que só dorme 4 horas ou 3, né? Deixa eu pensar. You don't have time to exercise, que vai cair no mesmo ali, similar do lose time. Bom, é só uma dica de um tipo de exercício. Procurem coisas em relação ao lifestyle que tenham beneficial effects e harmful effects, e aí vocês vão praticando tradução, descobrindo palavras novas nesse tema, ok? Deixa eu apagar aqui tudo para a gente seguir em frente. Vamos lá. Muito se discute também quando a gente para pensar em lifestyle, é que a gente está em uma 24-hour society. Então, 24-hour societies são essas sociedades que não param. A gente vai ter ali as pessoas e as coisas funcionando 24 horas. Então, você tem, por exemplo, pessoas que vão preferir electric, outras vão preferir natural light, algumas vão ter high ou low blood pressure, existem outdoor ou indoor jobs, day ou night work schedules, irregular ou regular sleep. Vou falar todos novamente para vocês repetirem em casa. Electric or natural light, high or low blood pressure, outdoor or indoor jobs, day or night work schedules, irregular or regular sleep. Então, se a gente for parar para pensar em uma 24-hour society, deixa eu pegar aqui novamente meu lápis. Quais seriam as características dela, né?
Muito provavelmente essa 24-hour society, ela precisa de electric light, porque as pessoas vão estar trabalhando à noite, né? Essas pessoas provavelmente têm high blood pressure, por questões de sono, de dormir pouco ou do que elas comem. Elas provavelmente têm indoor jobs, já que precisa de electric light. É muito provável que elas tenham night work schedules, que são horários de trabalho noturnos. Night work schedules ou day work schedules. E irregular sleep. Elas provavelmente têm um sono irregular sleep, já que passou a noite toda trabalhando exposto à luz elétrica, né, que é diferente da luz natural. Então, essas são características de uma 24-hour society. Vamos combinar isso com os nossos conditionals? A gente poderia dizer: If I worked with natural light, I would feel better. A gente também poderia dizer: If I had an indoor job, I would be happier. Né? Eu estaria mais feliz trabalhando dentro de casa. If I didn't need electric light for work, my electricity bill would be lower ou cheaper. Yes? Então vocês podem fazer os conditionals com esse tema do 24-hour society também para praticar. Inclusive, dá para montar várias perguntas aqui, por exemplo, do you prefer electric or natural light? Does anybody in your family has high blood pressure? Do you prefer outdoor or indoor jobs? What is the problem of a night work schedule? E what is the cause of irregular sleep? Eu vou falar aqui essas perguntas novamente para vocês repetirem, ok? Do you prefer electric or natural light? Does anybody in your family has high blood pressure? Do you prefer outdoor or indoor jobs? What is the problem of a night work schedule? What is the cause of irregular sleep? Eu vou deixar aqui as minhas respostas para vocês treinarem a parte auditiva e aí vocês comentam ou me enviam no privado se vocês entenderam o que eu respondi. Então, se alguém me perguntasse, do you prefer electric or natural light? Eu diria, I prefer natural light. I feel better when I work with natural light from my window. Does anybody in your family has high blood pressure? Yes, my mother and my aunts, all of them have high blood pressure. Do you prefer outdoor or indoor jobs? I always prefer indoor jobs. I don't like to work outdoors. I don't like the sun on my face. In my region, it's very hot. I prefer indoor jobs. What is the problem of a night work schedule? The problem of a night work schedule is that you don't sleep when you should be sleeping. What is the cause of irregular sleep? Many. Electric light, stress, the food you eat. Irregular sleep has many causes. Alright? Tentem responder também as perguntas. Façam isso por escrito. Lembrando, lá no vocabulary.com seria o ideal que vocês criassem uma lista de palavras e expressões conectadas com lifestyle. Existe um outro site também chamado Quizlet. Lá no Quizlet você pode fazer os flashcards dos dois lados, ou colocar os significados, colocar imagens.
Então, fazer isso com esse tema dos conditionals e do lifestyle seria ótimo, ok? Então, vamos finalizar com uma leitura sobre o tema. Deixa eu arrastar para cá. Então, isso aqui é um programa de rádio que falou sobre pessoas que tentaram sair dessa questão do lifestyle. Ele é de um material de inglês muito famoso chamado Life. Então, vamos ver o que ele diz aqui, ó. É um programa de rádio. Eu vou ler ele todo para vocês, depois vocês podem me escutar lendo e acompanhar. Quando eu terminar isso, né, vocês pausam e voltam e focam só no texto. Procurem palavras estranhas também para ampliar o vocabulário de vocês. Eu vou sublinhar aqui as que eu supor que sejam as mais estranhas, tá bom? Então, in today's show, we hear about two people who decided to try and get away from the 24-hour lifestyle and so-called rat race of modern life. The first, vírgula, aqui deveria ter uma vírgula, by traveling to a different culture. The second, by radically changing his way of life without leaving his own culture. What did their experiences teach them? How easy is it, or is it even possible, to break out of the restrictions and expectations of modern society? So, first, radio journalist Elisa Napoli. She was on a search for meaning in her life when someone suggested she head to Bhutan. Acho que é assim a pronúncia. No 1960s style hippie traveler, Napoli actually went to Bhutan with a high profile job to help the setting up of a new radio station. She fell in love with the country and recently wrote a book titled Radio Shangri-La: What I Learned in Bhutan, the Happiest Kingdom on Earth. In her book, Napoli describes how learning to live with less made her life richer. She explains that in Bhutan it was impossible to live a frenetic 24/7 lifestyle. So many people think they need and enjoy having a lot of stuff. But what if that's not possible? For Napoli, the key is to appreciate what is around you rather than to constantly desire and strive for things you do not have. If we value simplicity and respect the natural environment, we will be more content, she feels. But how quickly can we adapt to a different culture in this way? Napoli found that for her it was easy. What about attempting to live in a different way within your own culture? There must be so much pressure to conform to what is around you. How determined do you have to be to ignore that? One person who knows is a man called Mark Boyle. He decided to give up using money for a year. How did he manage? Então, vamos conversar sobre essas palavras estranhas que a gente tem aqui. So-called, gente, seria assim chamado ou conhecido como. Então, ela quer sair desse estilo, desse 24-hour lifestyle, né, desse estilo de vida que é 24 horas, so-called rat race, né, essa corrida de ratos da vida moderna. Né, so-called é uma expressão muito interessante, vocês podem dizer he is a famous actor, the so-called new Robert De Niro. Né? Ele é um ator famoso, ele é o tão chamado novo Robert De Niro, assim chamado Robert De Niro. On culture. On tem basicamente o mesmo som que on. É bem parecido, certo? É talvez um pouco mais compridinho, né? On. Então, own culture. On significa próprio. Inclusive, ele é uma das palavras que é verbo, né? I own a house. Eu sou dono de uma casa. Ele também pode ser um adjetivo, né? Quando um adjetivo possessivo, quando você fala my own culture, my own house.
E I do things on my own. Eu faço coisas por conta própria. To break out. To break out é libertar-se. É um sinônimo, é parecido com break free, né? Quando você pensa em Freddie Mercury, é want to break free. Então, break out of restrictions, libertar-se das restrições. Break out of poverty, né? Se libertar da pobreza. Head to. Head to é ir em direção a. Ou mais simplesmente, ir para. Então, é muito comum você ver em aeroportos, né? This flight is headed to Berlin. Então, o voo está indo para Berlim, né? Ele está destinado a Berlim. Setting up, aqui seria organizar, montar. Então, ela foi ajudar a montar, a organizar uma nova radio station, uma estação de rádio. 24/7 Lifestyle, a gente já viu aqui 24 Hour. Eu queria chamar a atenção para o 24/7, né? 24/7 também pode ser usado como o tempo todo. Então, I work 24/7. Ou it's a 24/7 diner, né? Uma lanchonete 24 horas. Stuff. Stuff é um sinônimo para things. Então, having a lot of things, having a lot of stuff. Rather than é o ao invés de. Então, para você apreciar o que está ao seu redor, rather than, né, ao invés de constantemente desejar, e strive. Strive é um fight, mas com um sentido um pouquinho diferente. Quando você strive, tem meio que uma luta psicológica ali, certo? You are striving to achieve your goals. Você está lutando para alcançar suas metas, ok? Então, gente, please, releiam o texto, explorem, procurem palavras, escutem novamente eu lendo aqui tudo isso para vocês bonitinho, para vocês bombarem ainda mais o tema de lifestyle na rotina de vocês. Se vocês quiserem traduzir palavra por palavra, é show também. Lembrando que eu recomendo usar o Thesaurus para vocês pegarem sinônimos e não dependerem de tradução. Vocês estão no nível intermediário, mas já dá para ir se arriscando, ok? Vocabulary.com ou Quizlet, para vocês montarem as listas de palavras de vocês e irem praticando. Na descrição do vídeo, deixa eu tirar aqui o compartilhamento de tela que fica melhor, né? Na descrição do vídeo vão ficar exercícios para vocês praticarem condicionais, esses slides da aula para vocês relembrarem o conteúdo de lifestyle e, por favor, comentem se vocês estão gostando, mandem dúvidas, falem comigo no grupo do Telegram ou no direct do Instagram. Lembrem da nossa campanha de pagamento recorrente no Catarse e no PicPay, caso vocês queiram ou desejem apoiar ou possam apoiar esse projeto da Nerd English. Essa foi a nossa segunda aula para o nível intermediário e semana que vem a gente entra na terceira com conteúdo novo e um tema novo para a gente discutir. Alright? See you, gente. Bons estudos!